Olá, meus queridos, vamos lá? Outubro chegou, começou, né? Ontem nós abrimos as portas para o bardo no nosso clube de leitura, né? Sei que tem alguns que amam, outros que odeiam. Vamos experimentar isso junto, tá? Ah, e a nossa peça, né? O nosso bardo do ano é Otelo. O que dizer sobre Otelo? Acho que tem uma série de expressões, curiosidades bacanas sobre esse texto que foi muito reproduzido aí ao longo dos anos. Tem algumas que eu considero importantes. Vamos lá, né? Tem uma curiosidade muito bacana em Otelo, é que muito embora Otelo leve o nome dessa obra, também seja ali o personagem, talvez o protagonista, o Iago, nosso vilão, ele tende a ser o maior protagonista da história. Sabe aquelas novelas que a gente assiste da Globo que o mocinho fica meio secundário porque o vilão ganha a simpatia do público? Não necessariamente a simpatia do público, mas não há como discordar de que o Iago ele é um baita protagonista nessa história, né? A gente pode compreender, inclusive, a partir do próprio Shakespeare. O Iago é um personagem que ganha mais de 1000 linhas, né, de fala no texto. Então, no teatro, muito embora o Otelo seja o mocinho, o protagonista, a gente passa muito mais tempo com o Iago do que com o próprio Otelo. E na construção, na obra do Shakespeare, o Iago é o segundo personagem com mais linhas de fala, perdendo apenas para o nosso amado e idolatrado Hamlet. Então, a gente tem aqui uma obra que sim, ela tem aí um peso, né? Um peso da tragédia, e ela ganha um requinte maior porque a gente vai passar muito mais tempo com o nosso vilão do que com ali o nosso herói, né? Dentre essa concepção de bom e mal, que é uma concepção muito moralista, né? Muito construída, mas o Iago, ele é uma personagem com muitas camadas. E aí a gente já vai para a segunda curiosidade. Otelo é uma adaptação, se não uma releitura do Shakespeare de um outro romance italiano. Se não me lembro muito bem o nome, vou colocar aqui na descrição desse vídeo e vou mandar lá no grupo também. Mas, assim, as personagens, a história ali, ela tem muitas características, ela é bem dada ali, bem parecida com a história original. No entanto, o Iago, a motivação do Iago para suas escolhas, né, para suas ações, ela é modificada. O Shakespeare dá uma espécie de complexidade para esse personagem. Na outra história, era meio que um Cyrano de Bergerac, né? O Iago, ele era apaixonado pela Desdémona e aí tem ali uma história de ciúmes também, né? O ciúmes é uma coisa, uma emoção marcada, né, em Otelo. No entanto, o que o Shakespeare faz com o Iago é que ele vai trazer muitos motivos para o Iago. E aí a gente vai olhar que, por exemplo, quando você tem muitos motivos para fazer uma coisa, é quase como se você não tivesse motivo nenhum. Qualquer coisa é motivo, né? Então a gente vai, esse personagem vai ganhando uma complexidade. Esse é um outro ponto muito legal. Otelo é a releitura, reescrição de uma outra história, de um romance italiano, mas talvez seja interessante perceber que a personagem do Iago é que traz todo o diferencial para essa história que a gente vai ler aqui em outubro. Um terceiro, vamos lá, né? Uma curiosidade que eu acho que todo mundo já pode ter visto
é que a partir de Otelo, o ciúmes é identificado como o diabo de olhos verdes. Então, a gente vai caracterizando aí, né, uma emoção a partir de uma frase do Iago mesmo, né? Então, a gente vai se aproximando aí de figuras de linguagem que foram entrando no consenso público mesmo, né? Então, essa coisa de aproximar os ciúmes de algo muito danoso, né? De algo maléfico, ganha aí uma força. Eu não vou dizer que não existia antes, a gente vai ter ali alguns mitos gregos que já trabalhavam aí como os ciúmes, né, muito próximo da inveja, que é colocada como algo, uma emoção muito ruim, né? Mas aqui em Otelo, ela é a semente, né, da nossa tragédia. E mais interessante ainda, porque ela é uma semente construída, né? Ela é uma semente muito cultivada pelo Iago. Cultivada no Otelo, mas é um cultivo feito pelo Iago, enfim. Uma outra frase que também ficou muito conhecida é ter o coração na manga. E, puxa, vamos conversar melhor sobre ter o coração na manga? Acho que essa expressão precisa ser discutida, então não vou me alongar muito nela aqui. Pois bem, acho que essas são algumas curiosidades, tem muitas outras. Se a gente for olhar, por exemplo, a crítica sobre Otelo, tem muitas pontas. Tem gente que critica a partir do Iago, tem gente que faz crítica a partir do próprio Otelo, tem gente que trabalha, e eu encontrei muitos trabalhos pautados na crítica racial. A gente também tem aí, porque o subtítulo de Otelo já traz aí uma complexidade que na atualidade é vista como racial, mas que à época não. Então a gente tem muito esse questionamento, né? Shakespeare era um homem à frente do seu tempo, que já estava pautando as questões raciais, ou ele era só um homem que estava ali entregue, né, ao espírito da época? Porque o Mouro de Veneza, Mouro era uma palavra muito característica para pessoas de determinada etnia, de determinada origem, né? Então, a gente pode discutir melhor isso, mas, bom, vou me entregar totalmente ao Otelo e a vocês durante esse mês de outubro. E acredito que esse viés da questão racial, ele é muito discutido nessa obra do Shakespeare. Então, a gente vai encontrar muitas críticas, seriam curiosidades excelentes, mas eu quis trazer aqui um panorama geral, sem trabalhar nem o caráter ali da integridade, do caráter mesmo do Iago, sem trabalhar ali a questão mais da personalidade, né, do Otelo, da Desdémona, da sociedade, da questão racial. Então, trouxe 3 curiosidades que, bom, pode agradar todo mundo. Os críticos que olham pelo ponto do Iago, pelo ponto do Otelo, da Desdémona, da sociedade, da questão racial. Então, pensar aqui, Otelo é uma peça onde o vilão ganha mais protagonismo do que o nosso herói, já dá pra gente essa experiência, já dá esse spoiler de que, sim, a gente vai ter muito mais cenas a partir da visão do vilão, ou se a gente for colocar aí dentro daqueles termos de bom e mal, a gente vai ter muito mais cenas pensadas aí a partir desse comportamento vilânico, né? E ele também é, na obra inteira do Shakespeare, o vilão com mais. O personagem, não é nem só o vilão. Ele é a personagem, a segunda personagem com mais tempo de fala. Então, bom, me parece que o Iago tem muito a dizer pra gente, tá? O ponto de ser uma releitura, né, de uma história italiana, de uma outra história, e o fato de fazer essa alteração na personagem do Iago, já trazer todo esse diferencial para a peça, também me parece importante, né? Porque muitas vezes a gente olha uma história, e eu tô falando aqui de livros, mas também da vida. A gente olha a história a partir de um ponto de vista
e faz uma compreensão. Parece que quando a gente traz a complexidade de um outro lado, isso muda totalmente a história. E aqui muita interpretação minha, tá, gente? Mas olhando assim mundialmente, todo mundo já ouviu, pelo menos já ouviu falar ou já assistiu algo com base ou inspirado em Otelo. Já esse romance italiano eu ainda não li, se vocês já tiverem lido, me contem o que acharam, tá? Considerei lê-lo em outubro, mas ainda é uma coisa que tá aí no plano. Eu não falo italiano e eu só achei ele em italiano. Vou dar uma olhada se eu encontro em espanhol, que em espanhol é mais fácil para eu ler. Enfim. Então, esse é um ponto importante, do quanto que, às vezes, reler, dar uma segunda oportunidade, criar uma releitura, como fez o Shakespeare, pode trazer um diferencial para uma história, né? Isso é uma pauta muito recorrente na biblioterapia e na vida, né? Às vezes a gente não se dá segundas oportunidades. Acho que nem todo mundo, né, tá disponível para segundas oportunidades, mas, bom, essa é uma pauta que eu achei interessante em pensar que Otelo já havia sido escrito por um outro autor e uma mudança, não vou dizer que foi uma mudança sutil, tá? Porque, ao que me parece, o Shakespeare reconstruiu o vilão dessa história e aí nós temos uma história toda nova. Temos também as expressões que me parecem que, bom, todo mundo já ouviu falar do Diabo de Olhos Verdes, não? Se você nunca ouviu falar, comenta aqui ou me manda lá no grupo. E eu vou ter um prazer em conversar com vocês sobre o Diabo de Olhos Verdes, Monstro de Olhos Verdes, né? Mas eu já escutei o Diabo de Olhos Verdes. O Monstro de Olhos Verdes, o Coração na Manga e todas as outras expressões, porque tem mais do que essas duas ali naquele texto, né? Tipo, o bode negro sobre a ovelha branquinha, né? Que trazem pra gente muito do que culturalmente, mundialmente, se vivencia sobre algumas questões, sejam elas raciais, emocionais, né, de cunho relacional ou de relacionamentos. Vai ser um prazer conversar sobre isso com vocês durante o mês de outubro inteiro. Então, olha, vou pedir para você participar das discussões lá no grupo, aqui, né? Aqui no grupo, no grupo do Clube Biblioteca e convidar outras pessoas para participar, tá? Durante o mês de outubro, os membros do Clube Biblioteca vão ter aí a possibilidade de trazer um convidado para conversar. No mês de outubro, essa pessoa vai entrar, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp e discutir com a gente tudo que a gente vai discutindo ali. Seja sobre Otelo, seja sobre a leitura de novembro, que vem aí, Alice no País das Maravilhas. Mas, enfim, o mês de outubro vai ter aí a abertura para essa participação especial, ok? Dito isso, só me resta falar sobre nossa programação de leitura. Não vamos fazer exatamente um cronograma, porque eu percebi que o cronograma não funcionou para todo mundo no grupo de WhatsApp, né? E eu entendo que muito porque o nosso grupo tem um jeito já instaurado de leitura, né? Acho que o cronograma de leitura funciona muito para quem está iniciando aí numa rotina de leitura. Para quem já tem a própria rotina, às vezes ter um cronograma não ajuda, né? Muitas vezes atrapalha. Então, vou dar algumas sugestões de como você fazer essa leitura. Otelo é uma peça dividida em cinco atos, se não me engano, tá? Mas, bom, seja 5 ou seja 4, eu tô em dúvida se 5 ou 4, a gente pode dividir isso em cenas, né? Então, nós temos 4 semanas em outubro, já começamos aqui. Nós começamos a primeira semana na quarta-feira, então temos 4 dias aí para fazer a leitura do primeiro ato. O primeiro ato, ele costuma ser introdutório, ele vai apresentar pra gente o cenário, as personagens, até algumas noções geográficas de onde vai acontecer a história. Então, nesses 4 dias, a gente pode dividir por cenas, né? Vamos pensar, vou dar um exemplo mais generalista.
Os textos em geral, né, quando a gente vai pensar a partir de romance para frente, romance, teatro, né, eles já vêm com algumas divisões. Vou pegar o mais básico, extrapolando tudo, né, como exemplo. A Bíblia é uma coleção de livros. Então, assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim, Gênesis. A Bíblia ela vai ter vários livros dentro dela. Então, ela é uma coleção, uma coletânea que vem com vários livros dentro, né? Então, a gente vai abrir um livro dessa coletânea, vamos pegar Gênesis, e ele vai ter subdivisões, que serão capítulos e dentro dessas subdivisões, versículos, tá? Então a gente pode pensar na peça de teatro algo mais ou menos assim. Otelo é um livro dentro da coleção que a gente pode dar o nome de Shakespeare, tá? Então a gente tem uma coleção de livros do Shakespeare, a gente pega Otelo. Quando a gente abre Otelo, nós temos algumas divisões e subdivisões. Então, atos, né? A gente vai ter o ato 1, cena 1, cena 2, cena 3. A gente pode conversar melhor sobre como se dividem, como se faz a divisão na dramaturgia, né? E acho que é uma pauta muito legal, acho muito. Eu gosto da dinâmica do teatro e vejo que essa é uma grande dificuldade para se ler Shakespeare, né? E eu confesso para vocês que para mim também foi difícil de início. Entender essas divisões, por que isso acontece desse jeito, facilita um pouco. Uma vez eu dei essa sugestão para Florentina aqui no grupo, né? De ler como se você estivesse atuando. Porque essa divisão é realmente para que isso aconteça no teatro. Então, a gente vai ter o ato 1, que diz respeito a uma curva ali, né, na história. E as cenas também se dividem entre personagens. Então, para entrar um personagem, sair um personagem, para a gente mudar de ambiente, a gente vai dividir isso em cena, tá? Então, a gente pode conversar melhor sobre isso, mas o fato é que a gente divide o texto em atos e cenas. Se a gente for levar para a lógica dos livros bíblicos, a gente divide em capítulos e versículos. Aqui a gente vai dividir entre atos e cenas, tá? Óbvio que metricamente as cenas elas podem ser maiores do que os versículos. Os versículos geralmente estão caracterizados por parágrafos. Então, o versículo 1 é o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo já ganha o nome do versículo 2 na Bíblia. Aqui não é bem assim. Então, é só uma analogia para a gente entender como é que a gente divide. Por quê? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, naturalmente, a gente se programa a partir dos capítulos. Então, assim, vamos ler Gênesis 1 até o capítulo 20, até o versículo 20, que a gente chega no capítulo 2, exemplo, tá? Ou a gente vai lá, para uma pessoa que já tem uma rotina de leitura mais consistente, vamos começar Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 20. Tá? Então a gente pode ir fazendo isso e vou sugerir para vocês que vocês façam o próprio cronograma ou que vocês vão anotando. Às vezes a gente tem um cronograma depois que concluiu a leitura, que é mais ou menos assim. Bom, no dia 1 li Otelo, li o ato 1 de Otelo, né? E fiz a roteirização, Nadir gosta muito de fazer isso, né? Um diagrama das personagens e dos acontecimentos. Ela já dá ali até algumas características de personalidade no olhar dela. Isso pode ser muito bacana, né? E eu queria sugerir isso para vocês também, ok? Bom, gente, dito isso, acho que posso fazer um vídeo só falando sobre essa divisão aí na dramaturgia. Eu não sou uma especialista em literatura, eu sou psicóloga, eu só gosto muito de ler, sou biblioterapeuta. Mas acredito que a gente pode conversar sobre isso muito dentro do nosso objetivo. Não vai ser nada muito técnico, mas muito a partir do que eu já aprendi sobre o teatro, da dramaturgia, a literatura em geral, e sobre como eu me aproprio, né, dessa divisão para facilitar a minha rotina de leituras, ok?
Dito isso, agradeço fortemente a presença de todos vocês que vão ler Otelo comigo em outubro, tá? E espero vocês aqui durante a semana para conversar, para participar ativamente das nossas discussões sobre esse texto, ok? Um beijo, gente, e até logo!